Baruch Hashem, que o Eterno possa nos abençoar nesta manhã de Shabbat. O Eterno já nos introduziu a sequência de porções ou de leituras da palavra que Ele separou nesse tempo presente, esse tempo que o Rogério chamou de Ha-Moed Pessa, né? São os dias intermediários entre o primeiro dia e o último dia de Pessa. A pastora Sandra falou que o último dia de Pessa será celebrado na casa no dia 11, no pôr do sol. Na quarta-feira, no dia 12, nós ainda estaremos nos beneficiando com a Matzah, ok? Não quer dizer que no dia 11 nós vamos celebrar no pôr do sol e ali encerra o período de benefício que você e eu temos de comer, nos alimentarmos com Matzah. Então, quarta-feira ainda, nós estaremos nos alimentando na Matzah. Nós estamos no terceiro dia de Pessa, então nós estamos em plena celebração de Hak Matzot, ainda, conforme a pastora falou, estamos celebrando a Adonai esse tempo presente. Hak Matzot é a festa dos pães asmos, indicando que os filhos de Israel já partiram. Vocês concordam? Os filhos de Israel já partiram. Vai lá em Levítico capítulo 23, que você vai ver ali, a partir do verso 5, o autor ali de Levítico, Adonai, vai relatar os encontros com Adonai. É uma convocação aqui sagrada. Os encontros são assim chamados porque fazem referência a tempo e ao lugar estabelecido por ele. Se eu marcar um encontro com Ulisses amanhã e chegar segunda-feira, estranho isso, não, Ulisses? Ulisses não vai estar aqui, principalmente Ulisses, né, Ulisses? Não vai estar aqui me esperando segunda-feira. Por quê? Existe um tempo e um lugar pré-determinado para a celebração. Assim são aqueles cumpridores da Torá. Levítico, capítulo 23, olha o verso 5 para você ver. Diz assim: na primeira lunação, no 14º dia da lunação, diz ele, no verso 5. Eu estou lendo uma versão, você lê na sua. Entre duas noites, Pessa, que é Páscoa, para Adonai. Verso 6, no 15º dia dessa lunação, festa dos ázimos para Adonai. Durante 7 dias comereis asmos. Então você vê aí que está estabelecido um tempo e um local estabelecido com Adonai. Você vai comer com Adonai. A intenção de reunir o povo para que ele tome consciência, segundo os rabis, é que Adonai está em seu seio. Interessante que a convocação para as celebrações bíblicas, as grandes celebrações, ela é feita para a comunidade. A comunidade toda é convocada. Porém, aquele que comparece não é a comunidade, e sim uma assembleia reunida. A assembleia vai ter força de voto e de presença junto com Adonai. A comunidade, se não comparecer, não terá. Por isso que a convocação é feita por todos. Todos que comparecem à assembleia pertencem à comunidade, mas nem toda a comunidade comparece a uma assembleia reunida perante Adonai. Por isso que a pastora fala de uma resilição, é isso, um corte ali. Ele mesmo. Eu separei um texto que fala sobre isso, daqui a pouco a gente vai ver. Por quê? Porque você vai ver que você e eu precisamos ter consciência de Elohim em nosso seio. O texto que é separado para o dia de hoje, na porção de hoje, ele fala dessa expectativa e temor de Moisés, para que a assembleia, para que a comunidade se apresente em assembleia, junto com Adonai. Na primeira lunação, diz o texto, no 15º dia da primeira lunação, eles partem de Ramsés. No dia seguinte, a Pessa, os Benê Israel saem
de mão erguida sobre os olhos de todo Misraim. Então você vê que Pensa passou, agora Israel está a caminho. Nós estamos contando ali, segundo dia para o novo encontro com Adonai. Nós já estamos no segundo dia. Então não adianta, Ulisses, eu marcar um compromisso com você no primeiro dia e não comparecer no primeiro, nem no segundo e vir no terceiro dia. Você não vai estar lá. Aquele que marcou o encontro contigo não estará. O profeta Jeremias identifica que a assembleia reunida fora do templo é chamada de moradora filha do Egito. Então, se eu convido a comunidade não comparece, o profeta diz assim, é comparada a moradora filha do Egito, porque deixou passar o tempo, não compareceu à assembleia. Vai lá no profeta Jeremias, para você ver isso no capítulo 46. Para você ver, e eu também, quão grave é quando você rejeita a voz de Adonai. Quão grave é essa questão de você não comparecer a uma convocação, a um convite, conforme nós recebemos hoje pela manhã. No capítulo 46 do profeta Jeremias, olha o verso 17. Diz assim o verso 17: ali clamarão, Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado, ele não compareceu no dia e na hora e no lugar estabelecido por Adonai. Olha o verso 18: tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Eterno dos Exércitos, é ele quem fala, a palavra é dele, certamente como o Tabor e entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o exílio, ó moradora, filha do Egito, pois Mênfis será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Está vendo como vem um corte de Adonai? E ele vai comparar aqueles que não comparecem à Assembleia Reunida com moradora filha do Egito. Que eu e você não venhamos ser comparados a isso. A Torá vai relatar, então, a partir de Números, capítulo 33, um itinerário físico dos hebreus. Desde o Egito, o livro de Números, até a margem do Jordão. Nós temos ali um itinerário físico, mas nós hoje temos um itinerário espiritual para nós chegarmos a Shavuot, um outro encontro com Adonai. Então você precisa, e eu também, ficar atento no tempo e na hora estabelecido por Adonai. O texto da Torá, dessa porção especial de pães asmos, encontra-se em Êxodo 33, a partir do verso 12. Você vai lá que você vai ver que Moisés inicia ali com uma audiência com o Eterno. Ele vai em audiência. Por que ele vai em audiência? Por causa de uma notícia preocupante. Por causa de uma notícia muito preocupante. Israel não foi cumpridor daquilo ao qual ele chamou. Olha só, Êxodo 33, verso 1. Volta um pouquinho só os versos, para você ver ali essa preocupação de Moisés, e ela é verdadeira, essa preocupação. Ele diz assim no verso 1, disse mais o Eterno a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo à tua descendência, vai, ele fala, vai, sobe de lá, diz Adonai, tu e o teu povo que fizeste subir as terras de Misraim. O exegeta diz que, vai, sobe. Depois do grave pecado, aí no capítulo 32 do bezerro de ouro, o Eterno vai sintetizar em duas palavras, e essas duas palavras são ordem de comando, um itinerário agora espiritual do Êxodo, como uma partida de um lugar de uma servidão, de uma escravidão, agora ele vai dar ordem, vai, sobe, para um lugar de ascensão junto a ele, junto à terra prometida. O que vai preocupar Moisés não é só isso.
é uma alteração, pastor, no convívio de Adonai para com seu povo. Não vai ter mais aquela intimidade com o povo. Mas agora, Israel vai ter que seguir um padrão exigido por Adonai, porque não cumpriu a ordem estabelecida por ele. Yeshua, ele toma esse nome de ascensão, vai e sobe de maneira surpreendente com os seus discípulos. Por quê? Porque você vai observar no texto ali de João que Yeshua vai começar a alterar o relacionamento para com o homem. Vai lá para você ver. É exatamente esse temor aqui que Moisés tem a partir do verso 12 do capítulo 33, porque Adonai vai falar bem assim, olha, não subirei mais no meio de vós, no seio de vós. Por isso que o comparecimento à assembleia convocada vai garantir a você que Adonai permaneça em seu seio, no seio desta casa. Lá em João capítulo 20, depois nós vamos retornar em Êxodo capítulo 33, vai lá ver, para nós vermos Yeshua cumpridor de Torá. Não é um Yeshua qualquer, irmãos, não é um Jesus qualquer, é Yeshua, um judeu cumpridor de Torá, ali em João, na Brit Hadashah, segundo Testamento, capítulo de João, capítulo 20, ele vai falar da sua ascensão, ele vai alterar aí o comportamento. Ali no verso 17 do capítulo 20, Yeshua vai deter Maria, quando ela descobre que ali está o sepulcro. Yeshua vai detê-la quando ela vai vê-lo, ele vai deter Maria. Ele diz assim, verso 20, capítulo 20, verso 17. Vamos um pouco acima, 16. Disse-lhe Yeshua, Maria. Ela voltando-se, disse em hebraico, Rabuni, mestre. Ela vê, ela identifica Yeshua já não mais no corpo físico, mas ela reconhece. Aí no verso 17 ele diz, disse-lhe Yeshua, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, não ascendi ao Pai. Ele fala, vai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes, eu volto para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Elohim, o seu Elohim. Ele vai começar a tratar de forma diferente, não porque houve um desafeto ou uma falta de compromisso para com os seus adeptos, não é isso. A expressão aqui, não detenha, não me toque em algumas versões, no hebraico o verbo que está ali é não cole em mim. Esse colar aqui, ele diz ainda não subi ao Pai, não ascendi ao Pai. O verbo é dabaki. Segundo os estudiosos, esse verbo é utilizado para expressar apenas ações físicas. Desfavorável nesse momento ao qual Yeshua vai ascender ao Pai. Ele está falando assim com Maria, não Maria, não me detenha, que o nosso relacionamento físico cessou. Agora vai ter um relacionamento espiritual igualzinho e a Adonai faz a lei com Israel. Não, Moisés, você vai conduzir o povo, você vai conduzir o teu povo. Depois Moisés vai interceder, ele vai junto com Moisés. Mas aqui é a mesma expressão, ascender ao povo. No verso 17, em outra versão, depois nós vamos voltar ao verbo dabak para você ver essa questão do relacionamento só físico. Não é só isso. Ele diz assim no verso 17, em outra versão, e Yeshua lhe diz, não me toques, não, ainda não subi, vai aos meus irmãos e diz-lhe, eu subo à casa de meu pai, eu subo à casa do teu pai. Ele diz assim, eu vou ao meu Elohim, eu vou ao vosso Elohim. Esse princípio aqui é a adesão que Ruth tem lá atrás, no livro de Ruth, quando ela fala assim, o meu Elohim é o seu Elohim. Vamos lá em Ruth para você ver isso, no capítulo 1. Segura um pouquinho aí. São muitos textos, é interessante, esse princípio que Yeshua adota, é o princípio que você precisa de adesão, mas não uma adesão
física. Por isso que ele fala assim, ó, eu vou para o meu pai, o vosso pai. Eu vou para o meu Elohim, o seu Elohim. Essa Yeshua é de uma simplicidade, submissão ao pai, que ele vai igualar-se aos seus discípulos. Aqui em Ruth, deixa eu achar, Ruth é depois de Juízes ou depois, né? Juízes, Ruth no capítulo 1, olha o verso 16, que bonito esse verso. Ruth vai instigar a Noemi, vai instigar a Ruth a voltar para a casa dos seus pais. No verso 16 ela fala assim, porém Ruth respondeu, não me inste para que não te deixes, e me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo. Ela parte de uma questão física de estar junto com a sua sogra, por uma questão espiritual, pastor. O teu povo é o meu povo. Ela não é hebreia, mas ela considera ali uma questão espiritual, ela toma para si essa questão espiritual, essa ascensão que Yeshua vai exigir dos seus discípulos, e que Moisés, Adonai vai exigir que Moisés ascende com o povo, suba com ele. Ele diz assim, olha, ela fala assim, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o eterno, que bem lhe prouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Porque Yeshua informa que foi alterada essa condição dele. Ele fala bem assim, olha, eu não estou mais fisicamente contigo. O Messias com seus adeptos, os adeptos de Yeshua, vai ter que superar, e vai ter que superar o cessar do contato físico para uma intimidade espiritual. Essa é o cortar de Adonai. Essa é quando a criança nasce e corta-lhe um umbigo umbilical. Agora vai ter que andar segundo o padrão exigido de Torá, que você e eu precisamos entender e compreender. Então, para Yeshua, os discípulos ali vão ter que superar essa cisão ali, esse cessar do contato físico, para uma intimidade agora com ele espiritual. A condição espiritual será inaugurada exatamente na ascensão do Messias, que vai junto ao Pai, Yeshua. Aí você pergunta, mas e Tomé? E Tomé, Leonardo? Por que Tomé não tem essa questão que Maria teve? Que ele fala assim, não me detenha, não me toque, não se apegue a mim. Por quê? Por causa da adesão que Tomé não tinha ainda com ele. Maria aqui já tinha uma adesão, Tomé ainda não. Yeshua vai aos 12 e vai soprar o sopro, o Espírito de Adonai sobre os 12. Mas Tomé não estava presente, pastora. Ele não recebe o sopro. Ele vai ser instigado por Yeshua mais uma vez. Vai lá para você ver. Lá em João mesmo, aqui que nós estamos, no capítulo 20, olha o verso 22. Ele diz assim, olha, dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Aqueles a quais perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, lhes serão retidos. E Yeshua aparece a Tomé aqui, ó. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Yeshua. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Adão. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Você está vendo ali que ele não recebe o sopro, ele não faz essa adesão que Yeshua já vê em Maria. Essa Maria é Maria Madalena, tá? Não é a mãe dele. Não estava presente na hora que Yeshua compareceu. Não estava na assembleia dos discípulos ali reunidos. Ele diz assim, 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa. Tomé com eles, olha a misericórdia do Messias. Embora as portas estivessem trancadas, Yeshua chegou, apresentou-se no meio deles e disse,
Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo nas mãos, né? E vê as minhas mãos. Chegue a tua mão e pões aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ele diz assim: põe o teu dedo aqui nas minhas mãos. Põe tua mão e mete-a no meu flanco. Não sejais sem adesão. Ele clama, adere. Ele clama aqui para Tomé, adere, tenha o mesmo princípio que Maria quando viu e acreditou. Rabone, mestre. Ele reconheceu, e Yeshua dá oportunidade para esse reconhecimento. É o verbo dabak que eu falei, utilizado na maioria das vezes para designar coisas físicas que se grudam, em especiais as partes dos corpos ou do corpo em situações não favoráveis. Por isso que Yeshua vai deter Maria, para que ela não entre numa ação desfavorável de descrença como entrou Tomé. Se você for lá no Salmo 137, você conhece muito bem. Que minha língua colhe ao meu paladar se eu me esquecer de ti, Jerusalém. É uma situação desconfortável que o verbo traz para aquele que cola o paladar da sua boca, e ele fica sem expressão. Também em Jó, no capítulo 19, verso 20, você vê ali que ele vai declarar ao Eterno que os seus ossos estão grudados na sua carne, e a pele grudada nos seus músculos. A única coisa que restou nele foi a pele dos dentes, ele fala. Se tem pele no dente, a única coisa, ele fala, Léo, que restou para ele são as peles no dente. Ele está falando que ele está numa condição desfavorável do verbo dabak. Aí, você for ver a porção dos profetas dessa semana, é Ezequiel capítulo 37. Vamos lá para você ver. Ezequiel capítulo 37. Adonai vai tirar o homem de uma situação desfavorável e dar a possibilidade de uma acessão espiritual. Por isso, Léo, que eu disse que a ida até ali na unidade nossa, diariamente, né, isso, toda semana, é para socorrer. Socorrer para que a esterilidade não seja permanente. Porque Adonai vem e a torna permanente, porque ele vai procurar o fruto. Não tem fruto, vai torná-la permanente. Tem que correr para socorrer, para que dê fruto. Isso, para que a árvore dê fruto. Aprenda que há um tempo de chamamento da parte de Adonai. Não esse chamamento que eu estou convidando para almoçar sábado. Não. É um chamado. Lá já acabou peça. Sim. Não é? Era não? apenas para desfrutar um presente que nós recebemos. Apenas para desfrutar. Muito bonita a sua expressão. Apenas para desfrutar um presente que nós ganhamos. Nós vamos compartilhar o presente. Compartilhar juntos. O presente não foi para a Sandra, não foi para o Lício, não foi para o Léo. Exatamente. Para casa, então, vai dizer isso aí. Então, nós temos que prestar atenção à celebração no dia correto. No dia correto. No dia que ele chama. A Assembleia tem que estar presente. Para que você não caia em dificuldades como Tomé caiu. Não, e depois você desestrutura totalmente, pões asmos. Quando você não comparece no dia correto, você desestrutura. Shavuot, Pentecostes. Você perde a contagem. Como é que você vai contar? Não tem como contar. Hoje à noite nós vamos contar já o terceiro dia. Exatamente. Léo, senta aqui. Espera aí, Léo, repete para todo mundo ouvir, os de casa também. Concordo em tudo que a pastora Sandra falou. A seriedade, a casa precisa observar tempo, e aí conversar à tarde sobre tempo, focar nisso. Só que esta refeição que foi adiada, né? Ela explicou que não deu para fazer hoje pelo cansaço, e nós sabemos o esforço que todos da casa fizeram, né? Principalmente quem trabalha diariamente. Acidentalmente vai cair no Shabat da Parashá Shemini. Shabat da Parashá Shemini é a inauguração do serviço dos ministrantes na casa de Adonai, que aconteceu diante
de um animal imolado que foi servido como comida para os ofertantes. Então, pastor, é um presente sim que nós recebemos como comunidade, só que simbolicamente em linha com o tempo de sacrificar o início do serviço dos ministrantes na casa. Então está casando coisa muito séria com tudo isso aí. Não é simplesmente, né, de qualquer forma que se faz. Amém. Isso é o Espírito de Adonai movendo, é a presença de Adonai no seio da sua comunidade. No capítulo de Ezequiel 37, Adonai vai chamar o profeta e vai ensinar essa questão de uma condição desfavorável para uma ascensão. Olha, ele diz assim no verso 1: veio sobre mim a mão do Eterno, e ele me levou no espírito do Eterno e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, como diz Jó lá, osso colado na pele. Ele perguntou: filho do homem, verso 3, poderão viver esses ossos? Eu disse: Eterno Elohim, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre os ossos, lança a palavra de Adonai sobre eles. Ele disse: ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Verso 5, assim diz o Eterno Elohim a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Eterno. O conceito do verbo dabá é: assim como os nervos que são sobre os ossos, e os músculos sobre os nervos, e sobre os músculos as peles, assim é essa profecia aqui, olha. Ele disse assim, olha, verso 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe ao Espírito: assim diz o Eterno Elohim, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara. Quem deu ordem foi Adonai. O pastor falou que ele é especialista em dar ordem, não é isso? Sabe, é especialista em dar ordem. Achei isso muito bonito. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Esse exército que ficou de pé aqui, Léo, me lembrou a última taça. Ficar de pé, eretos, para receber o que vem de Adonai em espírito. É uma ascensão espiritual ficar de pé. Verso 11 diz: ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Nós sofremos uma resilição. É isso mesmo? Nós sofremos uma resilição. Resilição, uma rescisão de um contrato. É essa condição favorável que Israel se encontra aqui, diante do profeta, que Adonai mostra para ele. Sopra sobre ele o Espírito, para que ele possa mudar essa condição que a pastora falou assim, que não é permanente, não precisa ser permanente. Não precisa ser permanente. Não precisa, então sopra sobre ele. Esse é o itinerário, ele vai dar para ele o itinerário, pastor, espiritual. O verso 11 diz assim: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Efésios capítulo 2, verso 7. Paulo fala isso à comunidade do Messias, hein? Fala a mesma coisa aqui que o Espírito ouviu dos ossos secos aqui de Ezequiel capítulo 37. Estamos cortados, sofremos uma resilição, uma rescisão de contrato, estamos separados da comunidade de Israel, não conseguimos cumprir Torá porque somos separados, não conhecemos as festas bíblicas porque fomos separados, porque não participamos da comunidade de Israel, somos estranhos a ele. A comunidade do Messias ele está falando. E sem esperança de Elohim no mundo.
A esperança em hebraico é kitivá, é algo desejado, algo que eu e você esperamos muito, muito, com a liberação física para caminhar, para ter uma qualidade de vida espiritual em Shavuot. Obter uma qualidade espiritual. Semana passada, nós fomos introduzidos ao retorno ao Jardim do Éden. E eu lembro que a pastora ensinou daqui que nós precisamos ter qualidades espirituais para adentrar ao Jardim do Éden. Qualidades espirituais, lembrando que existem duas espadas flamejantes no retorno. Você e eu sairemos salpicados. Vai lá em Oséias capítulo 2 para você ver uma coisa aqui. Vai lá no profeta Oséias. O profeta Oséias é depois de Daniel. No capítulo 2 ali do profeta, olha que interessante, quando eu lembrei que ali existem duas espadas flamejantes. No capítulo 2, no verso 14, ele diz assim: portanto, eu atrairei, quem? A comunidade dele, e a levarei para o deserto. A pastora falou isso agora de manhã. E lhe falarei ao coração, ali eu lhe darei as suas vinhas, um vale de Acor, um vale de confusão, de perturbação, de tribulação. Isso que é o vale de Acor. Por porta de esperança que te vá, uma esperança que eu almejo. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia que saiu da terra do Egito. Por que mocidade? Porque Israel nasce em Peça. Israel vai deixar de ser filhos de Israel para chamar nação de Israel. A comunidade nasce ali em Peça. Você está caminhando agora junto com uma comunidade que Adonai adquiriu para si. Por isso que a preocupação ali em Êxodo capítulo 33, verso 12, com Moisés. Ele deve ter posto a mão na cabeça e falou: e agora? Que faço eu? Você vai ver que ele vai clamar a Adonai. É muito bonito esse texto. Nós vamos voltar lá daqui a pouquinho. Ele diz ali, ó, verso 14, olha, naquele dia chamarás meu marido, verso 16, não me chamará mais meu mestre. Mudou a relação, irmãos. Olha o relacionamento mudando aqui. Da boca tirarei os nomes dos Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles aliança com animais do campo, aliança que eu e você quebramos, deixamos, faltamos, com os animais do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra tirarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, e te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Você vai ver Moisés clamando esses atributos aqui para Adonai, para que Adonai retorne ao seio do seu povo. Ao verso 20, eu te desposarei comigo em fidelidade, porque ele é fiel. Nós ouvimos isso na introdução hoje pela manhã. Ele não é o faltante, ele é cumpridor de contrato. E conhecereis o Eterno. Naquele dia eu responderei, diz o Eterno, responderei aos céus, e esses responderão à terra, e a terra responderão ao trigo, ao vinho, ao óleo, e esses responderão a Jezreel. Semelarei para mim na terra e mostrarei amor à não amada. Direi a não meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Elohim. Ele vai chamar toda a comunidade. Toda a comunidade. No Êxodo 33, olha, vamos voltar lá para você ver a preocupação de Moisés, se não está em linha com a do profeta Ezequiel. Acabei não terminando de ler, né? Depois vocês leem todo o profeta Ezequiel, para você ver ali. Não, volta lá, né, irmãos? Feio isso, né? É, muito feio. Você ir no texto e depois sair dele. Ezequiel, qual é o capítulo? 37. Ele diz assim, olha, vamos terminar de ler o Ezequiel 37, para não ficar quebrada a sequência aqui. Ele diz assim, ó, no verso 12, portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Eterno Elohim,
eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Eterno, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu, mudando uma condição não favorável para favorável, porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Eterno, disse isto, e o fiz, disse o Eterno. Se você vai ver que o temor ali de Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, não é por causa da herança da terra, não é por causa dos juízos que estão nas mãos de Adonai. O temor dele é por causa do relacionamento que mudou, pastora. O relacionamento para com Adonai muda aqui, ó. Volta lá em Êxodo 33. E Adonai vai ter que ajustar essa relação aqui. A notícia preocupante para Moisés encontra-se aqui em evidência no capítulo 33. Olha lá no verso 3, por favor. Ele diz assim, vocês chegaram lá? Êxodo capítulo 33, no verso 3, ele diz assim: sobe para uma terra que emana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ele diz assim, em direção à terra fluente de leite e mel. Não subirei em teu seio, pois é povo duro de nuca, ele fala, a fim de que eu não te destrua no caminho. Por isso que Yeshua fala assim, olha, Maria, não me detenha. Isso que Adonai está falando, não me detenha. Moisés, ó verso 4, o povo ouve e reage. O povo ouve e reage, ele vai entrar em um luto aqui, ó, que nós aprendemos, essa palavra do mal aqui. Ele diz assim, olha, ouviu o povo essa más notícia, pôs-se prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. Em outra versão diz assim, o povo ouve essa palavra de mal para o povo. Eles se enlutam, ninguém punha enfeite sobre si. Essa reação aqui não é devido às ameaças que Adonai coloca sobre a nação de Israel, nem muito menos do juízo, é devido à alteração do relacionamento. Eles tomam um caminho de retorno profundo, diz os especialistas da Torá, os mestres da Torá. Israel vai tomar aqui um caminho de retorno profundo. Ele agora vai tomar um itinerário espiritual. Segundo muitos falam que aqui é o princípio de abandono do ídolo, abandono de você mesmo. Agora você vai seguir o caminho que Adonai propôs para você. Moisés clama aqui, olha o verso 13. Fala no microfone, pessoal, por favor. Aí, ó. O ego não precisa mais ficar sob o domínio do Estado. Não precisa mais estar sob o domínio do Estado. É do Hashem. Ele não o ego está livre, ele quer servir a Adonai. Ele quer se prostrar diante de Adonai. Amém. Não é isso? É isso que muda. Muda o relacionamento. Muda o relacionamento. Do Hashem. É bonito demais isso aqui. No verso 13 do capítulo 33, eu estou pulando alguns textos, irmãos, para a gente ficar mais conciso, e a gente possa acabar no tempo aprazível, porque às 13h30 tem ensaio do coral, viu? Para o último dia de Pêssah. Ele diz assim, verso 13: se eu achei graça a teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos. Agora é aquela mão que estava na cabeça. E agora, diz Moisés, que farei eu se Adonai não for em nosso meio? Aí ele propôs isso aqui, olha, é um princípio do abandono do eu. Moisés fala bem assim: rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considere que esta nação é o teu povo. Ele é o intermediário agora, ele é o condutor que vai conduzir a nação de Israel. Ele diz assim, eles tomam um caminho de retorno profundo. Moisés clama agora os atributos de Adonai. O qual um homem que deseja retornar para o jardim do Éden precisa aderir-se a ele, a esses atributos.
precisa aderir-se a esses atributos. Vai um pouquinho à frente no 34. Olha ele clamando aí. Ele diz assim, a partir do verso 10. Não, antes, né, que é os atributos, né, 6. Ele diz assim: passando o Eterno perante Moisés, proclamou: Adon, eterno, eterno, Elohim misericordioso e compassivo, tardio em irar-se de grande beneficência e verdade, e que usa de beneficência para com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, contudo ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até terceira e quarta geração. Então Moisés imediatamente inclinou-se à terra e adorou. Essa questão aqui vai fazer com que Adonai reforce agora a aliança ao qual o Israel havia cessado, quebrado. Ele diz assim no verso 10: disse o Eterno a Moisés: eu faço uma aliança contigo, farei adiante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás, verás a obra do Eterno, porque coisa temível é que farei contigo. Moisés entra num estado de responsabilidade aqui tremenda com Adonai. Tremenda com Adonai. Ele agora é um servidor apto a adentrar aqui, a retornar ao, como é que se diz? Ao Éden, o jardim do Éden, e comandar toda essa multidão. Ele diz agora se encontrei graça em teus olhos, faz-me penetrar no teu caminho, que tu penetre, a fim de que eu encontre graça em teus olhos. Sim, teu povo, essa nação, os hebreus, irmãos, deixaram já o Egito. Estamos no segundo dia já de caminhada, tá? Para você entender, Adonai vai exigir de mim, de você, um alto refinamento, uma melhoria de caráter. Não é só Adonai que vai mudar o relacionamento. Principalmente eu preciso mudar o meu relacionamento para com o Pai. Eu vou para o meu Pai, o seu Pai. Eu vou para o meu Elohim, o seu Elohim. E Yeshua está falando assim, que o mesmo relacionamento que eu tenho para com o Pai, você precisa ter. Por que eu estou falando isso? Deixa eu pegar aqui, olha. Vocês leram junto conosco, aqui na página 26 da Haggadah. Você não tem, mas eu trouxe, Léo, aqui, ó, para lembrar. Isso aqui foi o... Não é que eu desprezei nada não, viu, Léo? Mas isso aqui que me chamou muita atenção na Haggadah deste ano. Cada ano, Adonai te puxa por uma questão. Ele diz assim, olha, é a terceira taça, Léo. Quando o Messias se revela ali, ó, o meu Elohim é o seu Elohim. Olha só, eu vou ler o texto para você ver, que diz assim: dessa forma, podemos concluir que, ao que bebem deste pacto, desta aliança a qual Moisés vai firmando com Adonai, e que você firma com Yeshua, o seu Messias, o meu Messias, ao que beberem deste pacto, eles aceitam o mesmo destino do seu mestre. O mesmo destino de seu... Isso muito me preocupou. Comigo, porque eu preciso saber que eu preciso ter o mesmo destino que o meu mestre. Quando ele fala bem assim, olha, o assentar-se à direita, à minha esquerda, não pertence a mim, pertence ao meu Pai. Mas o passar pelo fogo, a prova, a imersão ao qual eu vou passar, todos vão ter que passar. É isso aqui, olha, o confronto com a morte para alcançar a vida eterna por meio da ressurreição dos mortos. Tomamos essa terceira taça, na noite de Pêssah, assumimos ao mesmo caminho dos discípulos de Yeshua. Você que tomou a terceira taça, você assume, eu também, o mesmo caminho dos discípulos de Yeshua, pois ele também é o nosso Rabi. Está escrito aqui, ó. Nós em comunidades lemos, em assembleia reunida diante da Torá, Léo. Em assembleia, não foi um encontro qualquer. Não foi alguma coisa casual, que eu estou andando na rua, opa, encontrei você. Não, foi um encontro marcado e nós lemos isso aqui, olha. Isso aqui muito me chamou a atenção nesse ciclo. O refinamento, eu vou terminar porque as crianças já estão subindo ali. O refinamento, eu vou falar o que é refinamento aqui, porque eu fui buscar o conceito. Dentro de um processo industrial, para você fazer essa ligação.
É um processo de purificação de uma substância química, obtida muitas vezes. O que é isso? Ele vai entrar no processo ali de purificação, o responsável vai analisar, não, precisa de mais, vai passar por outro processo de purificação, vai lapidando isso aí. Se você vê lá em 2 Crônicas, Davi vai escolher materiais preciosos, o ouro. Ele fala que o ouro ali foi purificado várias vezes para adentrar ao templo. Exatamente, é um processo aqui industrial, químico, obtido através de muitas vezes a partir de um recurso natural. Separar uma substância de materiais estranhos que lhe alteram seu estado de pureza, tornando-se mais puro, mais intenso, mais forte, mais requintado. Isso é que é requinte, isso que é refinamento diante do Eterno. O alto grau de pureza que Malaquias, lá no capítulo 3, vai exigir dos levitas, dos Beni Levi ali, um alto grau de pureza. Para a sociedade a qual nós vivemos hoje, que você entra, e eu também pela internet, e somos cansados de observar, o homem refinado é aquele que tem uma conduta irrepreensível, que concorda com as mudanças e os comportamentos da sociedade. Para o homem comum, o homem refinado é aquele que anda segundo o padrão da sociedade. Você já viu um homem que faz sobrancelha e a expressão vai mudando, a face vai ficando refinada? Diz os psicólogos, sociólogos, né? Esses estudiosos do comportamento humano. A feição masculina vai se tornando diferente. É o homem que se tornando refinado, segundo o padrão do mundo. Para Adonai, para Elohim, o homem que passa pelo processo não é assim. Não é dessa forma. Vai lá em Malaquias capítulo 3, nós vamos encerrar aqui, Janaí, para você cantar com as crianças. Malaquias. As crianças vão encerrar com um cântico. Malaquias capítulo 3, verso 1. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho de retorno ao jardim do Éden. Diante de mim, de repente, virá ao seu templo o Eterno, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Eterno dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é fogo do ourives, é como o sabão dos lavandeiros, ele vai refinar segundo o padrão Torá. Olha lá, verso 3: assentar-te-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então lhes trarão ao Eterno ofertas de retidão, estão aptos para se apresentar diante de Adonai. As ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis, porque agora quem está trazendo essas ofertas é um homem refinado segundo o padrão Torá. Ele diz ao verso 5: chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, que não me temem, diz o Eterno dos Exércitos. Esse é um homem refinado segundo o padrão Torá, não segundo o padrão sociedade. Não segundo o padrão sociedade. Lá em Cantares, não precisa ir lá não, irmãos, porque nós já estamos concluindo. No capítulo 3 de Cantares, Salomão aqui vai cantar uma coisa interessante no verso 6. Ele fala assim, no verso 5 ele fala assim: é tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. No verso 6 ele fala: tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. É tempo de rasgar o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto que o trabalho de Elohim deu aos filhos do homem para eles vos afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Contudo, não podem descobrir a obra de Elohim, que Elohim fez desde o princípio
até o fim.